Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 4 a 6 do livro de Juízes. Do versículo 1 a 3 do capítulo 4, Eude é mencionado aqui e não Sangar, porque este último provavelmente agiu em região muito limitada ou então não foi juiz. Aqui o inimigo era Jabim, rei cananeu de Azor, no norte de Israel. Um Jabim anterior tinha sido derrotado por Josué em Azor cerca de um século atrás, em Josué 11, versículos 1 a 15. Isso sugere que Jabim deve ter sido o nome de uma dinastia. Azor foi destruída por Josué. Contudo, a destruição não impediu que a área fosse recuperada tempos depois. O fracasso de Israel em terminar a ocupação da terra mais uma vez voltou para assombrá-los. A força de Jabim, humanamente falando, estava em seus 900 carros de guerra. Isto lhe dava uma grande vantagem tecnológica sobre os israelitas no chão liso. Entretanto, seu verdadeiro poder sobre Israel estava no fato de que o Senhor, querendo punir seu povo, os deu nas mãos de Jabim. Versículo 4 do capítulo 4. Débora, sendo profetisa, tinha dons proféticos que a capacitava a receber mensagens da parte de Deus e a comunicar ao povo a vontade divina. A profunda comunhão que Débora tinha com Deus conferiu-lhe grande influência entre os seus compatriotas em uma cultura patriarcal. Versículo 5 do capítulo 4. Débora foi a única mulher juíza entre os juízes de Israel. As mulheres normalmente eram relegadas a plano inferior ao dos homens na estrutura tribal de Israel. Versículos 6 e 7 do capítulo 4. Como representante nomeada por Deus, Débora mandou chamar Baraque para tomar a frente na batalha. Ela também lhe entregou o plano de batalha do Senhor, dispondo 10.000 homens de Naftali e Zebulon no Monte Tabor, local na extremidade nordeste do Vale de Jezreel. Versículos 8 a 10 do capítulo 4. Apesar do nome Baraque significar relâmpago, sua resposta foi lenta. Baraque estava pedindo que Débora arriscasse sua vida para verificar a veracidade das palavras dela e também estava pedindo a uma mulher que fizesse aquilo que ele mesmo fora designado para fazer. Do ponto de vista dele, a missão era suicida, já que o Monte Tabor era tão exposto que facilmente poderia ser cercado pelos carros de Císera, sendo impedida qualquer via de escape. A fé que Baraque tinha não era suficiente para enfrentar esse perigo. Tendo Débora junto de si, Baraque sentiria a presença de Deus e traria inspiração ao reduzido exército. Porém, por causa da sua falta de fé, seria castigado e entregando a vitória nas mãos de uma mulher, alguém em posição inferior naquela sociedade. Versículo 11 do capítulo 4. Aquilo que à primeira vista parecia ser uma nota irrelevante introduz a personagem principal da história a seguir. O queneu Eber era um dos queneus descendentes de Jetro, sogro de Moisés, e de Obabe, cunhado de Moisés, que se estabeleceu entre os judeus ainda durante a peregrinação no deserto. Em conformidade com o papel proeminente das mulheres neste capítulo, o personagem principal não é Eber, que sequer encontramos na história, e sim sua esposa Jael, que será citada mais à frente. Versículos 12 a 16 do capítulo 4. Císara respondeu aos movimentos de Baraque, convocando toda a sua força de 900 carros de ferro ao rio Quizon, o mesmo lugar ao qual Deus prometeu atraí-lo. Este era o sinal para Israel se preparar para agir. É importante dizer que esse chamado veio de Débora e não de Baraque. Baraque respondeu ao chamado do Senhor e descobriu que o Senhor já tinha ido adiante dele. Podemos inferir o que aconteceu. Deus mandou um aguaceiro que causou o transbordamento do ribeiro de Quizon. Os carros atolados na lama e levados pela correnteza perderam bem mais que uma simples vantagem. O Senhor mostrou que era infinitamente maior do que o falso deus Baal, que era conhecido como Senhor da tempestade, mas não conseguiu parar a chuva enviada pelo Senhor. Versículos 17 a 21 do capítulo 4. Císera fugiu a pé. Como havia paz entre Éber e Jabim, Císera entendeu que sua tenda seria um lugar seguro. Entretanto, ele ignorou Jael, a esposa de Éber. A aproximação dela pareceu inocente o bastante. As boas maneiras e a generosidade de Jael, conforme a tradição do Oriente, em que o hóspede é garantido plena proteção, tudo levou Císera a uma sensação de bem-estar e segurança. Contudo, Jael cravou uma estaca de tenda na têmpora de Císera e o prendeu ao solo. Ele desconhecia as relações de amizade entre os queneus e os hebreus. A habilidade manifestada por Jael no manuseio dos elementos necessários para armar uma tenda é compreendida
pelo costume reinante na época de entregar essa tarefa às mulheres. A morte de um valente nas mãos de uma mulher era, para um homem, muito deprimente naqueles tempos. Versículos 22 a 24 do capítulo 4. Enquanto Baraque perseguia, Císera já estava morto. O motivo de Jael para matar Císera não é muito claro. O que ela fez violou a paz de seu marido com Jabim, bem como os padrões habituais de hospitalidade do Antigo Oriente. É verdade que os queneus e os hebreus são amigos desde o tempo no deserto, centenas de anos antes do tempo de Císera e Jael. Porém, talvez a única explicação para o que ela fez seja a vontade soberana do Senhor em entregar Císera nas mãos de uma mulher. Agora, nós vamos falar sobre o capítulo 5, versículo 1 do capítulo 5. Quando Deus intervém de maneira decisiva na vida de seu povo, a resposta deles é cantar louvores ao Senhor. Neste versículo, Débora e Baraque lideraram o povo em uma canção de celebração e gratidão focada no Senhor como a figura principal, sem ignorar o heroísmo dos homens participantes. Foi Débora quem compôs o cântico e é reconhecido como um dos melhores exemplos de uma ode de triunfo preservada na literatura hebraica. Versículos 4 a 5 do capítulo 5. Débora descreveu a presença do Senhor na batalha como se fosse uma teofania, na qual o Senhor saiu marchando do Monte Seir, em Edom, trazendo consigo uma poderosa tempestade. A tempestade não serviu apenas para o propósito prático de impedir o avanço das carruagens de Císera e anular sua vantagem tecnológica. Ela também retrata o Senhor, e não Baal, como verdadeiro Deus da tempestade, que sai em marcha de onde habita com nuvens e chuva. Somente o Senhor controla os elementos cósmicos. Versículos 6 e 7 do capítulo 5. O estado de Israel antes da batalha é relembrado como uma descrição vívida, ao chamar esse tempo de dias de Sangar, o filho de Anate, e dias de Jael, Débora ressaltou a falta de liderança nesta época. O Senhor teve que usar 2 estrangeiros para resgatar seu povo, inclusive um homem cujo nome louva uma deusa pagã. Pois Anate era uma deusa pagã. Naqueles dias, as grandes rotas estavam desocupadas, ou por medo de haver um ataque de bandidos, ou por impostos excessivos cobrados pelos cananeus, deslocando o movimento existente para trilhas ocultas que apenas o povo local conhecia. Versículos 7 a 8 do capítulo 5. A vida em vilarejo sem muro ficou tão impossível que os camponeses já tinham desistido. Somente quando Débora se levantou é que as coisas começaram a mudar. Ela se tornou uma mãe em Israel. Este título não apenas expressa o respeito com que ela era vista por ser profetisa, como também salienta o fato dela ser mulher e de não haver nenhuma figura masculina semelhante como pai naquela época. A razão deste cenário negativo era simples. Israel tinha escolhido novos deuses, o motivo da miséria é sempre a substituição de um único Deus por deuses falsos. Versículos 9 a 11 do capítulo 5. Débora repete seu chamado à adoração do Senhor, desta vez falando aos ricos comerciantes cananeus, que caminham pela estrada que os israelitas temem usar. Estes homens foram convocados a se unir aos israelitas comuns e celebrar os atos de justiça do Senhor e de seus guerreiros nos lugares onde se conversa e partilha notícias, os bebedouros. Estes feitos são justos no sentido de que a vitória sobre Císera vingou o poder do Senhor e confirmou Israel como seu povo escolhido. Versículos 14 a 18 do capítulo 5. De honra e de glória são coroados os corajosos voluntários de Israel, como Efraim, Benjamim, Manassés do leste, Zebulon, Issacar e Naftali, que atenderam ao chamado prontamente. Denúncia merecida vem sobre as tribos que não atenderam ao chamado de Deus, colocando sua segurança individual acima do desafio de seus irmãos, como as tribos de Ruben, Gade, Dan e Azer fizeram. Versículos 19 a 21 do capítulo 5. O clímax da canção mostra a batalha em si. De fato, derrotar Jabim era uma frustração para todos os reis de Canaã. Os reis da terra não eram páreo para o exército do Senhor. As estrelas do céu que lutaram do lado de Israel. A intervenção divina fica evidente com uma repentina tempestade que transformou o ribeiro de Quizon,
normalmente um pouco maior que um riacho, em uma correnteza violenta, tornando inúteis os cavalos e os carros de Císera. Essa participação do céu significa que Deus estava intervindo, lutando como guerreiro divino do céu. Historicamente, esse texto, infelizmente, tem sido interpretado como sendo fundamento bíblico para a astrologia, mas isso distorce o significado da passagem. Versículos 23 a 27 do capítulo 5. Meroz era uma cidade desconhecida que deixou de participar da luta, ainda que localizada próxima à área de batalha. É provável que seja um grupo israelita que adotou as práticas dos cananeus e ficou fora do conflito. A maldição de Meroz contrasta com a bênção de Jael, uma não israelita que veio em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Jael é louvada por sua desenvoltura e astúcia. É feita uma comparação de seu encontro mortal como de Eglon com Eude. Em vez de um assassino canhoto, Jael fez seu trabalho com sua mão direita. O resultado final para o opressor é o mesmo. Os detalhes de sua morte são repetidos com sangrenta redundância. Versículos 28 a 30 do capítulo 5. A canção passa da cena do assassinato para a imagem da mãe de Císera, esperando em vão pelo retorno de seu filho. Suas damas lhe garantiram que ele só estava demorando por estar repartindo os despojos. Cada soldado precisava escolher algumas roupas para si e para suas mulheres e uma ou duas donzelas, o que ressalta as funções sexuais e reprodutivas esperadas das mulheres que eram mantidas prisioneiras, que eram feitas cativas. Versículo 31 do capítulo 5, a conclusão do cântico se torna clara. Os que se rebelam contra o Senhor perecem, porém os que o amam e servem-no serão exaltados como o sol. Agora nós vamos estudar o capítulo 6. Versículos 1 a 4 do capítulo 6. O povo andou no caminho errado de novo, e Deus os entregou nas mãos dos povos da terra de novo. Dessa vez, os midianitas estavam massacrando os israelitas, aliados aos amalequitas. Estes invasores do leste assolavam a região de tempos em tempos, saqueando-a ao ponto de viajarem até Gaza, na costa oeste, não deixando nada após eles. Os israelitas foram reduzidos a uma existência animalesca nas cavernas, sem gado algum. Esses invasores atacaram principalmente o território de Manassés do leste, sem deixar de devastar também as tribos de Efraim, Azer, Zebulon, Naftali e Issacar. A opressão midianita foi tão grande que Isaías a mencionou séculos mais tarde, em Isaías 9, versículo 4. Versículos 7 a 10 do capítulo 6. Os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes enviou um profeta que emitiu a mensagem de Deus, deixando clara a desobediência de Israel. Versículos 11 a 12 do capítulo 6. O anjo do Senhor apareceu a Gideão em Ofra, cidade provavelmente localizada no vale de Jezreel. Gideão significa aquele que corta e derruba, nome adequado para o homem cuja primeira missão a serviço do Senhor seria derrubar o altar de Baal. Por causa da ameaça dos midianitas, Gideão debulhava o trigo em um tanque de prensar uvas, um buraco raso na rocha, lugar mais seguro que a eira exposta. Versículos 13 a 16 do capítulo 6. A resposta de Gideão desafiou os dois aspectos da saudação do anjo. Primeiro, ele duvidou da presença do Senhor com Israel. O anjo do Senhor não tinha aparecido para ouvir as objeções de Gideão. Pelo contrário, ele o nomeou para ser o poderoso guerreiro que Deus disse que ele era. Isto fez com que Gideão desafiasse este aspecto da saudação do anjo também. Gideão disse que era duplamente inadequado para esta missão. Todos os protestos de Gideão eram inúteis. Bastava o simples fato de que o Senhor estaria com ele. Versículos 17 a 21, capítulo 6. Gideão foi um herói relutante e não se contentou com a garantia que o próprio Senhor lhe dera de que iria com ele. Também pediu um sinal. Gideão preparou uma oferta, cuja proporção indica que não se tratava apenas de hospitalidade humana, mas de uma oferta a Deus. Quando Gideão voltou com os elementos, o anjo do Senhor graciosamente assentiu em realizar o sinal solicitado. Versículos 22 a 24 do capítulo 6. Ao se dar conta da verdadeira identidade de seu visitante, Gideão teve certeza que iria morrer. Mais uma vez,
o Senhor falou com ele para restabelecer sua confiança. Desta vez, parece que Gideão entendeu a mensagem do Senhor, pois ele construiu um altar ao Senhor e lhe deu o nome de Yahvé Shalom, que significa o Senhor é paz, ou ainda Jeová está disposto a te favorecer. Versículos 25 a 27 do capítulo 6. Antes de Gideão poder derrotar os midianitas, ele primeiro precisava confrontar a idolatria dentro de sua própria família, derrubando o altar de Baal de seu pai e o poste sagrado de Azerá. Gideão deveria reivindicar aquela área para Deus, construindo um novo altar ao Senhor ali, no qual deveria oferecer o novilho de seu pai, e a madeira do poste ídolo, o arvoredo de Azerá, deveria ser o combustível para alimentar o fogo, como que ressaltando a loucura de adorar um pedaço de madeira. Gideão fez isso imediatamente, embora fique claro que seu receio anterior não tinha desaparecido. Ele reúne 10 servos de seu pai para ajudá-lo, mostrando que Gideão confiava mais em números do que no Senhor. E fez tudo isso à noite, em vez de em plena luz do dia, porque estava com medo. Desta maneira, ninguém saberia quem foi o responsável. Versículos 28 a 32 do capítulo 6. A resposta dos homens da cidade às ações de Gideão revela a quem eles eram leais. Os homens queriam que Gideão sofresse a pena de morte, a qual deveria ser imposta aos idólatras. O surpreendente é Joás, pai de Gideão e dono do altar a Baal, defendendo seu filho. Por causa dessa intervenção, Gideão ganhou outro nome, Jerubaal, que significa que Baal contenda. O fato de Gideão continuar vivo era uma prova viva de que Baal não era capaz de defender a sua honra. Versículos 33 e 34 do capítulo 6. Depois do sucesso inicial de Gideão, logo veio um desafio maior. Os opressores de Israel cruzaram o rio Jordão para uma nova expedição de pilhagem. O Espírito do Senhor envolveu Gideão, capacitando-o a agir e libertar o povo do Senhor. Versículos 36 a 40 do capítulo 6. O ajuntamento das tribos deveria ter sido prova suficiente da presença de Deus com Gideão, mas ele quis de novo um sinal de que Deus faria o que prometeu. Ele duvidava que Deus iria libertar Israel com sua força, mesmo sendo isso que Deus prometeu. Como resultado, Gideão colocou Deus à prova. No primeiro teste, Deus fez o que Gideão pediu, mas isso não era o bastante. Agora, Gideão deve ter pensado que poderia ser uma coincidência. Assim, mostrando sua timidez, ele exigiu um novo teste. Demonstrando grande paciência, o Senhor lhe deu mais um sinal de confirmação. Então, nós encerramos aqui o estudo dos capítulos 4 a 6 do livro de Juízes.